quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias de hoje. Estamos aqui ao lado da prefeita de Petrolândia, Janielma Souza. Ela que já está há 2 anos e 7 meses à frente do Poder Executivo aqui do município, vai esclarecer alguns assuntos relacionados aqui à cidade de Petrolândia. Bom, prefeita, para nós é um prazer estar aqui ao seu lado para mais uma entrevista. E a primeira pergunta, quer dizer, não é uma pergunta, eu quero assim que, se possível, você faça uma análise desses 2 anos e 7 meses à frente do Poder Executivo de Petrolândia. Olá, Alex. Quero cumprimentar todos os acompanhantes, né, todas as pessoas que visualizam as tuas mensagens, vídeos, todos os seus posts aí no blog Petrolândia Notícias, né, a todos meu grande abraço. Dia muito importante hoje para a gente, né, para todos os petrolandenses de uma forma geral. Olha só, Alex, a avaliação que eu faço ela é bem mais positiva do que aquilo que eu imaginava, né? Quando nós assumimos, a gente sabe e eu tenho hoje essa compreensão que 4 anos de mandato, inclusive, é pouco tempo diante do que se deseja fazer e diante de toda a burocracia que impera para que o desejo seja concretizado, né? E quando a gente chegou aqui, eu imaginava assim que com praticamente 1 ano inteiro, né, de mandato, meio que conturbado, né, que não teve como se ter muito ganho, muito avanço por conta das transições que houveram, a gente não tivesse tanto a fazer também por conta da crise financeira. Não é fácil você ter que aprender como lidar com a máquina pública, né, seguindo as suas leis, todas as normativas, toda a burocracia necessária para o trâmite do executivo, no caso, né, e enfrentar toda a crise financeira, né, e a gente ter serviços a mostrar, né. Então eu achava que seria mais fácil por não ter tanto o que fazer e conseguir, assim, na verdade, ver que apesar de ser difícil, né, nós encontramos um caminho. Existe sempre um caminho e a gente está encontrando ele e está conseguindo sim fazer alguma coisa. A gente não deixou o município estagnar, né? Então, assim, eu faço uma avaliação bastante positiva. Nunca pensei que fosse conseguir fazer aquilo que a gente está conseguindo fazer hoje, né? É como se a roda tivesse, né, a engrenagem tivesse agora se encaixando toda e funcionando de fato, né? Mas em pouco tempo. Né, são 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 7 meses, como você falou, né, muito pouco tempo para a gente ter essa situação aí girando da forma como a gente está fazendo girar agora, e eu estou muito feliz com isso. Prefeita, como você bem falou, a roda está se engrenando, né? No meio dessa engrenagem toda, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Burocracia, falta de dinheiro, né, acho que é a principal, a falta do recurso público, a manutenção do município, ela até então é feita pelos recursos, né, advindos de FPM e CMS, que são os mais importantes, e eu digo assim, Petrolândia passa por uma dupla crise financeira. O FPM, que é aquele recurso federal, né, mais importante que chega, ele não chega mais nem para Petrolândia, nem para nenhum município do país de forma satisfatória. Acho que todos estão percebendo a crise que o país passa. O nosso ICMS também, que foi muito importante no passado por conta da produção de energia, que era muito grande e rendia a essa cidade, a fatia mais importante do recurso não é mais a mesma coisa, né? Se resumiu praticamente 1/3 daquilo que existia. Então, assim, a dificuldade financeira com certeza é o pior problema. Depois disso vem a dificuldade burocrática, né? Gastar o dinheiro público não é fácil, né? As pessoas, eu acredito assim, que a gente precisa ter um canal mais aberto com as pessoas para tentar informar isso, porque parece que o dinheiro entrou na conta, ele já pode sair no primeiro dia, e não é assim, né? A burocracia, ela nos impede de andar a passos mais largos, né? É um grande entrave também. E em cima dessa questão toda, Jane, de crise, de falta de receita para o município e dos seus desafios,
Vem a questão também do que se foi feito, né? Do que vem sendo feito, como você bem explicou. Muitos questionam, só faz isso porque é ano eleitoral. O que é que você tem a dizer sobre isso? Graças a Deus, né, que pelo menos no ano eleitoral chegou. Eu estou muito feliz, sabe, Alex? E de consciência muito tranquila, né? O que está acontecendo hoje não é simplesmente obra eleitoreira. Existem coisas que, justamente por conta dessas dificuldades burocráticas e ou financeiras, elas demoram muito para caminhar, né? Nós temos aí uma situação que eu cito sempre como exemplo, né? Foi a primeira ação que a gente tentou deslanchar em Brasília. Foi minha primeira viagem a Brasília em 2017, novembro de 2017, eu já levei um problema para resolver lá no FNDE e acredite você, até hoje nós ainda não conseguimos fazer com que ela saísse do papel, né? Então, assim, talvez, agora a promessa é que agora no mês de março isso se concretize. Qual é o problema? É uma situação com relação a creches, né? Mas assim, até hoje não saiu, por isso eu não divulgo nada, eu simplesmente vou, luto, batalho, a gente tenta destravar e a gente tem uma promessa de que agora em março, né, tudo isso seja resolvido. Enquanto não for resolvido eu não divulgo, mas assim, para dizer, as dificuldades elas são muito grandes e o que sai hoje, ele não começou ontem, né? Começou no ano passado, em 2019, em 2018, em 2017, a luta por, né? Quando a gente faz os projetos, quando a gente planeja, que vai buscar atrás, que insere os projetos dentro dos sistemas e vai buscar o recurso financeiro, não foi de ontem para hoje, né? Foi coisas de anos atrás. Então, se está se concretizando agora, responsavelmente a gente vai executar sim, né? Tem coisas que a gente está inserindo nos sistemas esse ano que vai funcionar para próximos mandatos, né? Então, assim, a gente não pode parar. Eu acho que quem está na gestão tem a responsabilidade de fazer sempre, independente de quando vai se concretizar. Se concretizar no nosso mandato, ótimo. Se ficar para os próximos, maravilha, nós estamos fazendo para a cidade, né? Eu não vou levar nada daqui para casa. Bom, como a gente está no mês de março, mês das mulheres, né? Cabe uma pergunta aqui, Jane. A respeito, em meio a uma renúncia que houve, você veio a ser a primeira mulher a ser prefeita de Petrolândia. Enfrentou algum tipo de preconceito com relação a isso? Enfrento. A resposta certa é essa, né? Nós enfrentamos todos os dias. Infelizmente ou felizmente, né, a gente não tem aquele preconceito, Alex, assim, de ser dito na cara, né, de chegarem para você. Ninguém nunca chegou para mim, né, com desrespeito, me mostrando, né, assim, frente a frente esse preconceito. Mas por trás de perfis, por trás das câmeras, por redes sociais, a gente sofre preconceito o tempo todo, né? Eu falei ainda em outra entrevista que a gente sofre preconceito até das mulheres, né? São mulheres com preconceitos contra outras mulheres, né? Mas é aquela questão das pessoas acharem porque é mulher, não vai conseguir fazer, não vai conseguir... Existe sim, né? Assim, ainda teve gente outro dia que disse assim, que o que Petrolândia precisa de um homem de pulso. E aí eu perguntei, mas e o que é pulso? Né? Pulso é falar alto, é bater na mesa com força, é gritar nos discursos. Eu não vou ter esse pulso, meu pulso é diferente, né? Então eu acho que assim, a conotação que as pessoas têm do que é ter pulso, do que é ter poder, é muito diferente daquilo que verdadeiramente deve ser, né? Eu não sou dessas pessoas que vão gritar, ninguém espera isso de mim, eu não estaria sendo Jane, né? E eu não vim para cá, para a política, me transformar. Pelo contrário, eu quero tentar transformar a nossa política, né, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sou, com a minha verdade. Eu preciso sair dessa cadeira, né, sendo a mesma pessoa que eu entrei. A transformação não tem que acontecer em mim, né, nas minhas convicções, mas tem que acontecer no meu trabalho, executando com responsabilidade o meu compromisso com a cidade, né? Então, assim, eu não estou aqui para passar
pela política sem fazer nada. Eu quero deixar algo construído, inclusive, que é possível sim se fazer uma política e ter liderança e ter pulso sem gritos, sem arrogância, sem ser dono, sem se sentir o maior, né? Eu sempre digo assim que eu sou a maior servidora do povo aqui, né? Não a servidora número 1. Servidora número 1. Prefeita, houve também uma situação que até a gente participou aqui e há muitas reclamações também referente a isso em redes sociais. A gente como mídia, como blog, sempre as pessoas abordam, que é a questão da falta de medicamentos e algumas especialidades médicas ali no hospital municipal. E o que mudou, né, da sua gestão para cá em relação a isso? Olha, Alex, primeiro acho que o que merece é uma abordagem do que é a responsabilidade do município com a saúde, né? Eu sempre digo que a gente tem que construir da base para o teto, né? A situação financeira confortável que Petrolina sempre teve, desde o início dessa cidade para cá, né, os 32 anos, deu a ela uma condição de ter algo mais do que o que se deveria ter. Então, nos tempos em que os gestores passaram aqui com um recurso financeiro, né, farto, né, a gente sempre teve muito mais, né? O Hospital de Petrolina chegou a trabalhar com ortopedista, neurologista, urologista, otorrinolaringologista, né? Tudo quanto é especialidade de média e alta complexidade. Isso nunca foi obrigação da atenção básica, que é a competência dos municípios. Seria um zelo, né, para a população? Na verdade, assim, se tinha um recurso, por que não ofertar? Foi ofertado e eu acho que foi correto. Eu vivi esse tempo e era muito bom para todo mundo, né? As pessoas, inclusive o gasto, né, com situações de tratamento fora do domicílio, ajudava até na redução desse custo também, né? Então, assim, as pessoas podiam se tratar em casa, na maioria das vezes, em casa, que eu digo, dentro da própria cidade. Então, se tinha digamos assim, sempre teve algo a mais do que aquilo que o município é obrigado a dar. Medicamentos, eu fui secretária de saúde, eu sei disso perfeitamente, eu participei disso tudo, eu construí junto, né? Medicamentos a gente sempre ofertou, além do que é obrigação da farmácia básica, ainda fazíamos uma licitação, um processo para que por fora o município pudesse comprar medicamentos de alto custo. Isso aconteceu até que ano? Olha, eu acompanhei até o final do mandato de Marquinhos, depois acho que no primeiro mandato de Lorival ele ainda conseguiu alguma coisa também. Foi quando começou em declínio essa questão da receita e foi precisando começarem a acontecer os cortes, né? Coisa que ele sempre falava, né? Que estava entrando em crise e é meio que a gente não acreditava. Isso. De fato, a crise estava chegando e era preciso começar a fazer cortes, inclusive na saúde, porque olha só, a lei manda que os municípios, além daqueles recursos federais que vêm que são incentivos para a saúde, a lei manda que os municípios têm que investir 15% dos recursos próprios em saúde. Desde que foi criada a lei, o município de Petrolina já gasta mais de 30% dos recursos próprios em saúde, quer dizer, mais do que o dobro que a lei manda. E hoje a gente continua gastando essa mesma proporção, sendo que com uma quantidade menor de serviço, porque o custo de tudo aumentou, né? E a receita caiu bastante. Então você hoje oferece menos e mesmo oferecendo menos, a gente consegue ultrapassar esse índice, mais do que dobra a obrigatoriedade. Então o que a população precisa saber nunca foi obrigado que o município tivesse especialidades de média e alta complexidade. E o que o município tem hoje está atendendo sim tudo aquilo que por obrigação, dentro do nosso nível no SUS, a gente precisa ter. Clínico geral, pediatra, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia. Mas houve um avanço, Jane, do seu governo para cá? Do governo, olha só, eu acredito que o avanço que a gente tem é de oferecer tudo aquilo que é exigido por lei, que o SUS prega que a gente tenha. Nós conseguimos manter tudo isso. A gente está conseguindo manter. Minha pergunta, em cima dessa pergunta, houve aquela reunião que eu participei com os vereadores, houve aquela fiscalização da parte deles no hospital, acho que você se lembra, você recorda desse momento? Sim.
esse avanço eu estou querendo entender assim, você vê, alguma coisa a mais foi criada, a gente criou o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio de Saúde, da Estratégia de Saúde da Família, né, mas assim, o que eu quero te falar, Alex, é que o avanço que a gente tem, não é porque, na verdade, com relação a tudo que já teve, hoje tem menos, mas nós avançamos no sentido de estar dentro dessa dificuldade toda que se passa, conseguindo cumprir com todas as obrigações. Entendi. Essa situação de que falta medicamento e tal, é uma realidade. Olha, quando se gastava 300 mil reais de medicamentos por mês e você passa a gastar 150 mil, vai faltar? Vai. Mas aquilo que não é da responsabilidade do município passou a faltar. Aquela situação de que não está tendo nem dipirona, passou um tempo que estava sem ter nem, inclusive como as entregas estarem sendo feitas dentro do período a contento, e se alguma pessoa fosse lá e a dipirona estivesse faltando, aí se propagava que não tinha, e muita gente dizia, não tem, mas também não saía da cadeira de casa para ir lá ver. Né? Então, assim, até os lapsos de entrega das empresas chegando aqui, fez criar essa situação onde, eu lhe digo de certeza, nós não temos nenhum processo na justiça por ter perdido a vida de alguém por falta de uma dipirona. Né? A gente sempre cuidou, né, dessa situação de forma que aquilo que tem que advir do Estado, como por exemplo insulinas, né, a gente sofre demoras, né, sofre atrasos, né, e a gente vai tentando contornar as situações. Né. O que o município tem de cumprir com a obrigação à farmácia básica tem sido cumprido sim. É preciso a gente sair um pouco de casa e ir lá ver a realidade, não só copiar e colar. Né, porque isso aí meio que virou um meme, né, e na verdade não é a realidade. Né. Nós conseguimos estar fazendo esse controle. E a questão, prefeita, de especialidades médicas? Teve um avanço? As especialidades médicas nós continuamos com todas aquelas, cumprindo com aquelas que são da obrigação e algumas que não são da obrigação, mas que já existem no quadro efetivo do município, como é o caso da urologia, ultrassonografia, né? Mas assim, aqueles demais que existiam por contratos sem serem efetivados no município, eles já não existem. E nós fazemos essa ponte via TFD, né, do paciente com a média e alta complexidade nas regionais de saúde ou na capital. Prefeita, seu governo vem sendo contemplado com várias obras, ao exemplo do acesso do assentamento Januário Moreira, como também da assinatura de ordem de serviço, saneamento básico, que vem sendo começado, já iniciado, do bairro Nova Esperança, que contemplará a cidade toda, né? Isso. Tem também as reformas das escolas e outras obras que vêm surgindo. Faça uma avaliação a respeito dessas obras. Essas obras são muito necessárias, Alex. Foram obras que a gente correu atrás durante muito tempo. No tocante à educação, nessa questão das escolas, isso decorre justamente do planejamento da secretaria. Né? Foi feito um PPA lá atrás, né? Esse planejamento ele já contemplava tudo isso que está acontecendo e é feito de forma paulatina. Né? A gente sempre que entra em tempo de férias, ou um pouco antes de férias, a depender da necessidade dessas escolas, a gente está entrando sempre. Né, a entrega das escolas, na verdade, elas não são novidade. Né? A gente já fez entrega de quadras, de escolas lá em outros anos também. Né? Esse ano nós entregamos 6, né? E a gente pretende, né, nesse ano de 2020, avançar com outras reformas. Né? Isso aí faz parte de todo um planejamento da Secretaria, de toda a equipe da Educação. Né? Aquilo que vem de fora, né, é justamente aí onde eu falo que é a nossa luta. Né? A Prefeitura, junto com a comunidade Januário Moreira, vem buscando essa obra da estrada já há muito tempo. Né? A gente conseguiu via INCRA, né? E houve um lapso temporal aí nessa questão de mudança de governo federal e a mudança de pessoas, aliás, a saída de quem estava na cabeça na regional do INCRA, né? E aí depois com o retorno, né, que tudo se volta, né, a ser trabalhado. Então, a gente tem muito tempo já que luta por isso. A obra de saneamento do município, ela vem de anos, né? Lá atrás, muito lá atrás, já foi feito o projeto, eu não sei se 2013 por aí, mas já com essa situação, pela situação da transposição, já tinha sido tentado uma outra licitação, né, um outro processo licitatório que eram feito
contemplando 3 municípios e se parou e depois, né, se resolveu fazer em separado, cada município com seu processo. Falar que é um problema crônico, né? Problema crônico, né? Dos mais de 500 municípios que margeiam São Francisco, apenas um é 100% saneado. Né? Isso é um problema que é um compromisso do governo federal, né, nessa questão de revitalização do rio, e o saneamento de Petrolina estava contido dentro desse compromisso. Por isso que desde que a gente voltou, desde que a gente assumiu, né, a gente sabendo que existia esse compromisso, que inclusive já havia sido judicializado e tudo mais, a gente voltou a tocar na ferida, a buscar, a correr atrás para que isso fosse concretizado. Né? Tem toda essa situação das baronesas que acontecem em toda a extensão do rio. É um problema grave. Eu já fui até o Ministério do Meio Ambiente solicitar intervenção sobre essa situação. A gente foi lá pedir, inclusive, que fosse destravada essa situação do saneamento, porque não tem condição, né, de a gente estar sofrendo, né, com um problema crônico e que é um compromisso e uma obrigação do governo federal, e tudo isso estava lá parado. Mas houve uma promessa do secretário de Turismo, né? Na verdade, assim, houve promessa de muita gente, né? E a gente não podia ficar esperando pelas promessas. A gente tinha que ir lá, saber o que estava fazendo, na mão de quem estava, né? Então a gente solicitou a Codevasf, cheguei inclusive a solicitar o projeto da Codevasf para que a gente fosse buscar recursos em outras instâncias, né? Mas aí foi quando tudo começou a se movimentar. Lá no Ministério do Meio Ambiente também ficou firmado o compromisso entre a ministra interina que estava na época e os prefeitos que estavam lá reunidos, que não era só o município de Petrolina que estava representado, né? Mas assim, houve o compromisso de tentar lá, avançar nessa questão, né, do cumprimento das obrigações. E aí está, né, a Codevasf, graças a Deus, chegou, né, para fazer a execução. Eu acho que é conveniente, é coerente, né, e é o cumprimento da responsabilidade do governo federal no tocante ao cuidado com o nosso velho Chico. Né? E assim, tá aí, a gente está de braços abertos para receber, né, uma obra que vai durar em torno de 3 anos até a sua conclusão, vai gerar muito emprego, né, vai gerar renda dentro do município, vai gerar saúde, vai gerar equilíbrio ambiental, vai gerar muita coisa boa. A gente espera que isso aconteça a contento. Prefeita, a questão da baronesa, como você bem explicou, é uma situação que já vem se alastrando há vários anos, né? Isso. E já está sendo buscado, segundo você acabou de explicar, a solução para esse problema. A respeito de obras, houve emendas parlamentares do deputado federal Augusto Coutinho, que foi a questão daquela emenda do turismo, né? Você vai explicar melhor, para que se melhorasse a orla, né? Fizesse um trabalho ligado ali na orla fluvial, dos pontos turísticos aqui da cidade, e também aquela outra emenda do galpão da SEASA. Como anda essa questão? E também tem a emenda do Centro de Logística da Piscicultura, né? Essa nós já recebemos a autorização da Caixa Econômica para lançar o processo licitatório. Será instalado aonde? Lá onde será o complexo daquilo que todo mundo conhece como SEASA, e a gente está tentando dar uma roupagem nova a esse projeto, tentar dar uma modernização para que assim, a gente exponha, né, para os nossos agricultores. Já andamos conversando com alguns sobre essa nova perspectiva de SEASA e como um centro de agronegócios, né, e esse galpão da piscicultura ele está inserido lá, né. O processo licitatório será lançado, né, daqui a poucos dias, né, já nos foi autorizado, e a gente vai começar a obra. A questão da SEASA, que também é uma emenda do deputado Augusto Coutinho, já foi empenhada, e nós estamos aguardando agora os trâmites da Caixa Econômica Federal, para que ela faça, assim como no Centro de Logística da Piscicultura, ela dê o aval de que a gente já pode também iniciar o processo licitatório. Seria a liberação do recurso através da também, Caixa. Primeiro, tramitar toda a parte burocrática de vencimento de cláusulas suspensivas e de exigência de documentos e tudo mais que são necessários para compor. É um prazo para isso? Depende muito da própria Caixa Econômica, né? Assim, ela avalia, e aquilo que ela acha que precisa, ela solicita, a gente fornece, né? Essa avaliação nunca tem tempo certo, né? Uns demoram mais, outros menos,
a gente precisa estar lá assim, sempre consultando, né? Não deixar esfriar. E aí depois que tudo isso é vencido, eles nos autorizam a fazer a licitação. O recurso, na verdade, ele vem caindo em conta à medida que vão sendo feitas as medições da construção. Aí aquilo que vai sendo medido, vai sendo informado e a Caixa vai pagando. Não é um dinheiro que vem totalmente para as contas do município e a gente fica lá com ele parado. São feitos os pagamentos via medições. E a da Orla? Da Orla, esse já não é um recurso extra, né, que foi apontado pelo nosso deputado para o turismo, para a gente fazer a revitalização daqueles canteiros centrais lá da Orla, onde vai incluir também ciclovia, né, e toda uma pavimentação com drenagem, banquinhos, né, vai ficar muito legal lá. O projeto está muito bonito, está muito bom, né, e a gente está aguardando a liberação por parte do governo federal desse recurso. Também não tem um prazo específico? Não tem prazos, né? Assim, o deputado acredita que isso aí vai acontecer de forma muito rápida, mas o rápido, né, nós gostaríamos que fosse até mais rápido do que o que se realmente termina se concretizando, mas com certeza ainda esse ano pode ser que saia e a gente consegue fazer esse projeto sim.